Como é que a gente analisa os dados de um DIC? Primeiro eu vou mostrar o método tradicional, análise manual. Ninguém faz mais hoje em dia, mas a lógica é interessante de ver, não porque faça sentido você pensar em fazer manualmente, mas porque entendendo o processo de cálculo, você pode entender melhor o que o programa de análise está fazendo para você. É a separação da variação baseada no modelo do delineamento. No caso do DIC, só tem duas fontes de variação, tratamento e acaso. Ou seja, a gente vai dividir toda a variação em tratamento e acaso. Depois disso, você aplica o teste F, que é a comparação, é a divisão da variação do tratamento, do quadrado médio de tratamento, pelo quadrado médio do resíduo, quadrado médio do acaso. Isso aí vai te dizer quantas vezes a variação de tratamento é maior do que a do acaso e se isso é significativo. Ou seja, se é pouco provável de acontecer devido ao acaso. Se for significativo e houver mais de 2 tratamentos, aí você vai fazer um teste de comparação de médias, ou uma regressão, ou um contraste ortogonal, conforme seja mais atraente para entender no seu cenário de dados. Dependendo do dado, você vai fazer um teste diferente. Tá? Se só tem 2 tratamentos, só tem pastor alemão e Doberman, o F já resolveu. Maior é maior, menor é menor, não precisa fazer mais nada. Se houver mais de 2, você vai precisar saber quem é diferente de quem. Essa é a conta da nasvariância. Só isso. O que é que nós temos aqui? Bem, primeiro você tem a coluna FV, ponto de variação. Ou seja, quais são as coisas que vão causar variação no modelo? Tratamento, resíduo e juntos dão um total. Resíduo é a variação do acaso. Tipicamente vai ser chamada de erro. Eu não gosto da expressão erro, porque parece que tem alguma coisa errada. Tá? Então eu uso o resíduo, que é a outra forma. Mas tanto erro quanto resíduo são a variação do acaso. GL é grau de liberdade. Quais são os graus de liberdade de cada coisa? Se você tem T tratamentos e R repetições, quantas parcelas você tem no experimento? Deve zero. Grau de liberdade total do experimento? Deve zero menos 1. Porque grau de liberdade sempre é o número daquela coisa menos 1. Então, se você tem T tratamentos e R repetições, você tem TR parcelas e, portanto, TR menos 1 grau de liberdade no conjunto do experimento. Se você tem T tratamentos, quantos graus de liberdade você tem para tratamentos? É menos 1. Porque grau de liberdade sempre é aquela coisa menos 1. Então, grau de liberdade de tratamento é o número de tratamentos menos 1. Por diferença, como toda variação que não é tratamento é do acaso e as duas juntas dão um total, você tem total, tem tratamento, tem o acaso. Por diferença. Ok? Soma de quadrados. SQ. Bem, soma de quadrados é o numerador da variância. A variância, por definição, é a soma de quadrados dos desvios de cada ponto em relação à média. E se você pegar essa expressão matemática e expandir, você vai encontrar que a variância, o soma de quadrados, o numerador da variância, é o somatório dos quadrados dos pontos menos o quadrado dos somatórios. A ordem dos fatores faz diferença. Somatório dos quadrados, o que é que você faz? Primeiro eleva cada número ao quadrado e depois soma. Quadrado somatório
Isso faz toda a diferença do mundo. Certo? E, se você vai somar primeiro e elevar ao quadrado depois, interessa como você chega nessa soma total? Você tem 4 valores. 1, 2, 2. Tratamento 1, tratamento 2. Certo? E aí você não tem variação do acaso. Facilita a minha vida. O quadrado da somatória, certo? É 1 mais 2 mais 2. Certo? 6 elevado ao quadrado, 36. Não interessa se você faz 1 mais 2, continua a ser 6 que é elevado ao quadrado, continua a ser 36. Então a ordem que você chega na soma total, 1 mais 2 mais 1 mais 2, como você quiser, a soma total vai ser a mesma. Então você só precisa calcular isso uma vez, né? Porque todas as vezes, para você chegar aí, você vai fazer o mesmo caminho. Não precisa ficar toda vez calculando a soma de novo. Tá? É o C. Alguém? Certo? Agora, 1 mais 1, 2 elevado ao quadrado é diferente. Agora a ordem dos fatores faz diferença. Então, quando eu estou falando na somatória do total para o tratamento, eu tenho que totalizar para matar a variação do acaso. Concordam? Eu tenho que juntar os 5 dedos em um só. Ou seja, eu primeiro somo os 5 dedos para dar o total da mão esquerda e os 5 dedos para dar o total da mão direita. Tranquilo até aqui? Agora eu pego o total da mão esquerda eleva ao quadrado, o total da mão direita eleva ao quadrado. Só que eu quero comparar isso com a variação do acaso. Correto? Faz sentido eu comparar 5 contra 1? Não. Seria a mesma coisa que eu dizer que as duas representantes femininas da sala são mais pesadas que eu. Pelo menos eu espero que sejam. Juntas. Tá? Obviamente, quando eu disser que elas são mais pesadas que eu, vocês vão ficar dizendo, ele bebeu. Fumou e cheirou o que não devia. Porque não é o caso. Aliás, já teve um caso que eu peguei duas alunas, usei duas alunas como exemplo, e as duas juntas eram mais leves que eu. Fiquei extremamente traumatizado, a partir daí eu tomei muito cuidado e sempre tentar me garantir para não passar vergonha demais. Tá? Só para desencargar a consciência, eu estou pesando 90 quilos hoje de manhã. Não, hoje de manhã. Ontem eu estava pesando 90,7. Ontem eu estava pesando 89,6. Variação de dia a dia é um fato. Certo? Eu me peso todo dia justamente para poder saber a variação do dia a dia. Não, meu joelho está doendo porque eu estourei os 2 meniscos mesmo. Então ele dói independente do peso. Mas tá ok até aqui? Não faz sentido eu comparar o peso das duas com o meu peso. O que é que a gente faz? Divide por 2. Então, quando eu estou comparando os tratamentos e quero comparar com a variação do acaso, eu divido por quem? Pelo R, pelo número de repetições. Ou seja, quantas vezes o número de valores que eu usei, o número de repetições é o número de valores que eu uso para dar o total do tratamento. Então tá lá. É o total de cada tratamento ao quadrado, soma e divide por R. Menos o C, porque qualquer forma que eu fizesse daria a mesma coisa. Tá ok até aqui? Eu tenho uma variação total. A soma do quadrado total. Eu tenho a soma do quadrado do tratamento. Como é que eu calculo o resíduo? Subtrai. Por diferença, porque eu só tenho duas coisas que juntas vão dar o total. No DIC, toda variação é devido a esses dois. Calculo esse, já tinha calculado esse,
Por diferença, eu sei a variação do acaso. Ok até aqui? Tem o grau de liberdade, tem o soma de quadrado, a divisão é o quadrado médio. Tem o quadrado médio de tratamento e do acaso, eu tenho o valor de f, que é quantas vezes a variação do tratamento é maior do que a do acaso pela diferença. Entrei no Excel e eu sei dizer qual é a chance, por aquela fórmula ali, e eu sei dizer qual é a chance daquele valor de f que eu calculei, com aqueles graus de liberdade, acontecer somente devido ao acaso. Se essa chance for pequena, quer dizer o quê? Melhor, vamos dizer que o f tem uma chance de 0,9. Eu falei o peso, a mesa ficou meio assustada. Vamos dizer que o f, você calculou o PR, a chance do f, e encontrou 0,9. O que quer dizer isso? 90% de chance da variação entre os tratamentos acontecer somente devido ao acaso. Nesse caso, você vai achar que tem um efeito do tratamento. É uma chance tão alta de ser devido ao acaso, que você vai dizer, olha, o tratamento não está causando variação. O outro lado da medalha, tem uma chance em 10 mil, ou seja, 0,0001, de acontecer devido ao tratamento, de acontecer devido ao acaso. O que é que você acha que aconteceu? Que é provavelmente devido ao tratamento. Pode ser devido ao acaso? Pode. Mas é tão pouco provável de ser devido ao acaso que você vai dizer com uma boa confiança que é devido, que não é devido ao acaso. Se não é devido ao acaso, é devido ao tratamento. E se for exatamente 5%? 0,0500. Não. Aí é que você começa a ver qual é o limite de erro que você está disposto a aceitar. O nível de significância do seu experimento. O mais comum é 5%. Ou seja, tipicamente nós aceitamos que poderemos errar ao dizer que tem um efeito de tratamento até 5% das vezes. Então, se ficar exatamente 5%, está no seu limite de confiança. Está exatamente no seu limite de confiança, na verdade. Então, você vai dizer, é provável que seja devido ao tratamento. É uma diferença significativa. Certo? Porque está batendo no seu limite. A expressão é até 5%. Até 5% inclui os 5%. Ok? Você pode dirigir a 80 km por hora. Certo? Significa que, se a polícia rodoviária vier atrás de você, com um radarzinho ligado o tempo todo, você mantiver no 80 km por hora, eles vão dizer, o cara está me vendo aqui atrás e está respeitando o limite de velocidade. Mas não vão te dar uma multa. Correto? Se você tiver 81 km por hora, eles podem aplicar uma multa. Porque você está acima da faixa que a lei manda. Lógico, se você passar por uma cidade a 80 km por hora, você vai levar uma multa que deveria estar indo a 60. Mas... Não, a margem, aí é uma margem... Na realidade, a lei não diz isso, não. Viu? A lei não coloca essa margem de erro, não. Se admite, porque ele sabe que o velocímetro não é tão preciso, o próprio canhão do radar não é tão preciso, então se joga uma margenzinha aí. Mas se você passar numa lombada eletrônica com esses acima do limite, a lombada você pode receber um correiozinho daqui a uns dias em casa com a multa. Depende. Minha irmã mora em Salvador. Só que o carro dela foi comprado aqui em Recife. Para poder pegar a PCD de mamãe. Mamãe tem problema visual sério, então tem o desconto para PCD. Aí ela comprou o carro dela aqui em Recife para poder utilizar o desconto.
De vez em quando eu recebo uma carta. A última que eu recebi para ela foi de Sergipe. Às vezes recebo uma da Bahia também. A de Sergipe levou 4 meses para chegar. Hã? Já tinha passado o prazo de recurso. Tranquilo, gente? A lógica está ok? Quanto menor a chance de ser devido ao acaso, mais provável de ser devido ao tratamento. Quanto mais. E se for acima de 5%, usando o limite de confiança normal, 5,01 não é significativo. Se você estiver usando o limite de 5%. E lembrando, significativo não quer dizer grande ou importante. Significativo quer dizer exclusivamente pequena chance de ser devido ao acaso. E aqui nós temos um exemplo. Nesse caso, foi na nossa estação experimental de Netuno, lá da unidade acadêmica dos planetas transjupiterianos. Um experimento que a gente conduziu em 2500. Em outras palavras, quem disser que esses dados são reais, eu digo que é mentira e tenho prova. Tá? Quando você for falar na agricultura alimentar, que tem milho, na disciplina de culturas alimentares, que tem milho, disser que eu disse que isso aqui é verdade, eu digo que é mentira. Tá? São dados que eu puxei com alguma base, mas que na realidade tem a função básica didática. Certo? Temos 7 tratamentos aqui, tá? Ligados com a fornecimento de nitrogênio, na forma de esterco bovino, caprino, equino, de aves, de frango ou suíno, ou sem adubação, ou utilizando ureia. Então são 7 tratamentos, T igual a 7, com 5 repetições. Normalmente os dados estariam organizados todos em 2 colunas somente, mas como a folha do desenho do PowerPoint é no formato paisagem, eu reorganizo para poder ver os dados todos. Para análise de variância, a primeira coisa é o número de parcelas. 7 tratamentos, 5 repetições, 35 parcelas. Tá? Grau de liberdade total, 35 menos 1, 34. Ou seja, no experimento nós temos 34 graus de liberdade para o experimento todo. Se temos 7 tratamentos, grau de liberdade, 6. Sobram 28. Tinha 34, 6 são do tratamento, 28 do acaso, já que no DIC tudo ou é tratamento ou é acaso. Ok até aqui? Tem cálculo consciente? Para calcular a soma do quadrado total, o que a gente vai fazer? Somar os quadrados de cada valor. 750 ao quadrado, mais 625 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 925 ao quadrado. Menos o quê? 750 mais 625 mais 950, soma tudo, quadrado, divide por 35. Tá? A primeira parte aqui, na verdade, a primeira parte que eu calculei foi o C, na verdade. Tá? Fazendo a conta, 136,82 é a soma de quadrados total desse experimento. Tranquilo, gente?
Sim. Só não é igual. Ou seja, não dá para copiar para... Para a soma de quadrados de tratamento, o que é que a gente faz? Totaliza o tratamento. Então, para a soma de quadrado bovino, o que é que a gente vai fazer? Soma as 5 parcelas que receberam esterco bovino. 7,50 mais 8, mais 9,50 mais 9, mais 8,50, para um total de 42,50. Caprino idem, equino idem, frango também, suíno, ureia e sem adubo. Tá? Para a soma de quadrados, 42,50 ao quadrado, mais 32,25 ao quadrado, mais 19 ao quadrado. Dividido por quanto? Por 5, porque eu tenho 5 totalizando cada um deles. Menos o C dá 115,01. Tinha 136, 115, sobram 21,8 para o resíduo. Soma de quadrado por grau de verdade, 19,17,78. Ou seja, a variância devido ao tratamento, o quadrado médio de tratamento é 19 e o quadrado médio do resíduo, a variância do resíduo, a variância do acaso, 0,78. O tratamento causa cerca de 25 vezes mais variação do que o acaso sozinho causaria. E a chance disso acontecer devido ao acaso é cerca de 6 vezes 10 elevado a menos 10. Ou seja, teria que fazer esse experimento 10 elevado a décimas vezes, tá? Ou seja, 1 com 10 zeros depois, 10 bilhões de vezes, para em 6 encontrar uma diferença desse tamanho devido ao acaso. A diferença é real ou não é real? Em Júpiter vale a pena adubar. Não, no caso, você tem razão, pode ser real, mas é um grau de confiança muito alto de que não é devido ao acaso. Certo? Porque a chance de ser devido ao acaso é tão baixa que está começando a aparecer a chance do esporte passar continuar na Série A. Certo? Não, usando todos eles. Eu usei bovino, aí calculei o total de caprino, olhei o total de equino, fiz todos eles. Primeiro eu somei o bovino, aí o resto eu fiz o mesmo processo. O total dos caprinos, o total dos equinos, o total caprino, equino, bovino, caprino, equino, suíno, frango, suíno, ureia e sem adubo. Certo? São 5 estercos, ureia, que não é esterco, é mineral, e o sem adubo, que está usando somente o nitrogênio do solo lá de Netuno. A soma dos quadrados. Eu pego as 5 repetições, elevo essas 5 repetições ao quadrado, depois eu somo os quadrados. Veja que nesse caso eu primeiro somo para dar o total de cada uma e elevo ao quadrado. Não é somo, depois somo, porque senão ficaria a mesma coisa. Se eu somasse todos os bovinos, somasse todos e somasse tudo antes de elevar ao quadrado, desaparecia a diferença de bovino para caprino, para equino, para... Ok? Todo mundo junto até aqui? Então, eu sei que esses 7 tratamentos, pelo menos 2 são diferentes um do outro. Quem
Basicamente, Deus sabe, mas o Senhor desconfia. Certo? Se eu tivesse 2, o F já me dizia, o maior é maior e o menor é menor. Mas com mais do que 2, o F não sabe dizer. Certo? O F não vai responder. Hã? O teste F não vai permitir você diferenciar quem é quem com mais do que 2. Porque a lógica do F é comparar a variância de tratamento com a variância de acaso. Ele não está comparando um tratamento com o outro. A lógica matemática dele não é essa. Ele está comparando a variação devido aos tratamentos com a variação devido ao acaso. Ok? Se eu tenho 2 e a variação é maior do que o acaso explica, está resolvido. Porque se 2 são diferentes, se tem diferença em alguém e são 2, maior é maior, menor é menor. Não tem o que fazer. Mas se eu tenho mais do que 3 ou mais, o que acontece? Pode ser que todos eles sejam diferentes. Pode ser que os 2 maiores não sejam diferentes e o menor seja. Pode ser que o maior seja diferente dos outros 2, mas esses 2 não sejam diferentes. Ou pode ser que o maior seja diferente do menor e o do meio nem é diferente do maior, nem do menor. O F vai dizer, te vira, não é problema meu. O que eu estava aqui para dizer, eu já disse. Daqui para frente, tu te vira, vai para outro. Vai procurar outra coisa para fazer. E aí, tipicamente, nós usamos os testes de comparação de média, ou a regressão. São os 2 caminhos mais comuns. Hã? Se for tratamento quantitativo, você já sabe que tem um efeito significativo, que o F disse que tinha. Agora você vai descrever como é esse efeito que você encontrou. Você sabe que a dose de nitrogênio causou variação, porque o F já disse que houve uma variação. E agora você vai criar uma equação que mostra como é essa variação. Ou o que você faz, por exemplo, com o Félix, que é um teste de comparação de médias. Quem é diferente de quem? Quem produz mais, quem produz menos, quem tem mais doença, quem tem menos doença, e por aí vai. Ok? Nesse caso, os tratamentos são qualitativos, tipos de adubo, não são quantidades de adubo. Então, quero ver qual é o melhor adubo. Qual é o adubo que vai levar a uma maior produtividade do milho. Teste Tucker. O teste Tucker, o que é que a gente faz? Primeiro, é a mesma lógica para todos os testes de comparação de médias. Você vai calcular um valor limite. Qual é a maior diferença que pode acontecer somente devido ao acaso? No caso do Tucker, o nome dessa diferença é delta. E a fórmula de cálculo é aquela ali. Certo? É um efeito de um valor de tabela, que é o quê? Da variação do acaso, que é o QMR, e do número de repetições. Quanto maior a variação do acaso, maior ou menor o delta? Olhando a fórmula. Maior. Está em cima. Então, quanto maior a variação do acaso, maior a diferença entre os tratamentos para você ter certeza que não é devido ao acaso. Quanto maior o número de repetições, maior ou menor o delta. Mais repetições, mais confiança, mais fácil de encontrar diferenças, reduz o delta. O que é ligado tanto ao tamanho do experimento quanto à segurança que você quer ter. Se você quer errar 5% das vezes, ou 1% das vezes, onde é que o delta vai ser maior? Vai errar mais ou vai errar menos? Quem entendeu o que eu perguntei? Se você quer errar menos, você precisa de diferenças maiores ou menores? Maiores. A diferença maior para eu ter confiança que eu vou errar menos. Não, o delta vai ser maior. Se eu quero errar menos, o que é que eu faço? Se eu quiser ter certeza que eu não erro a nota de ninguém aqui na sala, o que é que eu digo? Eu não vou errar a nota de ninguém aqui.
A sua nota vai ser entre 0 e 10. Eu coloquei uma margem de segurança tão alta que é matematicamente impossível de eu errar. Disse alguma coisa para vocês? Tem. Significa que eu tenho uma chance muito pequena. Lógico, ninguém vai colocar de 0 a 10. Certo? Mas à medida que você vai estreitando a margem, vai ficar cada vez mais fácil de você errar. Então, quando você quer muita segurança, só quer errar 1% das vezes, o seu delta vai ser maior. Porque você só vai dizer que são diferentes quando você tem uma certeza muito maior de que são diferentes. Se você aceita que pode errar mais vezes, 5% das vezes em relação a 1, o que acontece? O delta perde. Se você aceita que pode errar 10% das vezes, o delta vai apertar mais ainda, vai ficar cada vez menor. Se você aceita que pode errar 50% das vezes, que ninguém aceita, o delta vai ser pequenininho. Não vai adiantar de muita coisa o seu experimento também, que aí você joga cara ou coroa e dá o mesmo resultado. Dá a mesma confiança. Tipicamente nós usamos 5%. Mas, se vocês olharem a tábua dos 10 mandamentos que está ali no Museu da Rural, não tem o 11º mandamento, usarás o nível de 5% de significância. Tá? Você escolhe o nível de significância baseado no que você precisa. Na intenção do seu experimento, no grau de risco que você está disposto a aceitar. Tá? Está lançando uma nova variedade de fava. Certo? Como tem pouca fava melhorada, pelo menos até onde eu sei, ainda não tem um melhoramento de fava muito grande, você ainda tem margens de ganho muito grandes. Então você pode exigir muito confiança. Mas está querendo lançar uma nova variedade de cana, que já está lá em cima, que a gente não consegue ganhar muita coisa mais, mas que também não vai perder muito, porque todo o material já está muito bom. Então você pode aceitar errar mais, para tentar pegar esse ganho. Qual o caminho que você faz? Uma escolha sua. Ok? Calculando o delta, nesse caso, 1,77. Ou seja, uma diferença exatamente entre duas médias, exatamente igual a 1,77, vai acontecer exatamente 5% das vezes, somente devido ao acaso. Se a sua diferença for maior do que isso, vai acontecer mais ou menos devido ao acaso. Se for 2. O que é mais provável de acontecer? Números maiores ou menores? Abrir a porta. É mais provável encontrar uma pessoa de 1,70m ou de 1,80m? 1,80m ou 1,90m? Quanto mais extremo, menos provável de acontecer. A mesma coisa vale também para o outro lado, para ninguém se sentir prejudicado com relação à altura. É mais provável encontrar uma pessoa de 1,60m do que de 1,50m, 1,40m ainda é menos provável. Valores mais extremos são menos prováveis de acontecer somente devido ao acaso. Se você vê um grupo de pessoas com 1,40m passando, aqui na Rural, é a equipe de ginástica olímpica da gente. Se encontrar 5 pessoas com 2 metros, são os 5 jogadores de basquete que tem na Rural. Tá ok? Então, diferenças maiores são menos prováveis de ser devido ao acaso. E, portanto, mais prováveis de não serem devidos ao acaso. Diferenças menores do que o delta são mais prováveis de ser devido ao acaso do que 5%, que é o delta de 5%. Então, aqueles dois tratamentos, a diferença entre os dois tratamentos poderia acontecer somente devido ao acaso. Ok até aqui? E agora, o teste. O pega para capar do teste. Calculou o delta, tem umas médias. A primeira coisa que a gente faz é organizar as médias. Porque é muito mais fácil trabalhar com as médias organizadas do que sair catando pim, pam, pum, cada bala mata um.
A maior produtividade foi a ureia, de 8,89, frango 8,75, bovino, até o sem adubo, tadinho, que ainda assim produziu 4 vezes mais do que a média do estado de Pernambuco. Ou seja, Netuno é um bom lugar para produzir milho. Tá ok até aqui? Tipicamente, o maior valor, o melhor valor é A, porque é a primeira letra do alfabeto. Não é por nada especial. Você começa pelo início. Então, ureia é A. Agora eu vou comparar a ureia com o frango, com o esterco de frango. A diferença entre ureia e esterco de frango é 8,75, ou seja, melhor. A diferença entre 8,89 e 8,75 é 0,14, que é muito menor do que o delta. Portanto, eu não tenho confiança de que essa diferença seja real. Se eu fizer o experimento de novo, talvez o frango produza mais do que a ureia. Ou melhor, o milho adubado com frango produza mais do que o milho adubado com a ureia. Não diferentes. Como é que eu mostro que não são diferentes? Mantenham a mesma letra. Todo mundo que tem a mesma letra não difere. Então, ureia é A, frango é A. O que é que eu faço agora? Comparo a ureia com o bovino. A gente segura a ureia e vai comparando até encontrar uma diferença. Ureia bovino, 0,49, menor do que delta. Bovino é... Qual a letra do bovino? Ureia suíno. A diferença é de 2,07. Significativo ou não? Quanto maior a diferença, menos provável de acontecer devido ao caso. Nesse caso, está maior do que o delta e, portanto, tem uma chance menor do que 5% dessa diferença de 2,07 ser exclusivamente devido ao caso. Então é significativo. Se a gente diz que valores com a mesma letra não diferem, como é que a gente mostra valores diferentes? Letras diferentes. Com base exclusivamente nessa variável, você tanto pode usar ureia como certificado. E bovino. O melhor patamar de produtividade de milho em Netuno, nas condições desse experimento lá em Netuno, tanto faria, com base nessa variável somente, ureia, bovino ou frango. Aí você começa a olhar quem é que está mais barato, quem é mais fácil de aplicar, quem é que está disponível no mercado na hora que você quer plantar, e as demais variáveis. A gente nunca mede uma variável só no experimento. Talvez a produtividade seja igual, mas a aparência física do milho que você está fazendo para vender milho verde seja melhor com um deles. Ou talvez você queira poder dizer que seu milho é orgânico, e aí você não pode usar ureia. Mas tem uma série de coisas. A gente nunca mede uma coisa só, justamente em função disso. Certo? Mas com base somente nessa variável, tanto faz usar ureia, suíno, bovino ou frango. Os três levariam a mesma produtividade e, nesse caso, inclusive, uma diferença muito pequena em números brutos também. Certo? Às vezes tem uma diferença grande no número bruto, não é significativa, mas é grande no número, aí você vai dar preferência. Não são diferentes, mas aqui produzir mais, vou usar ele. Mas nesse caso, 400 quilos de diferença não muda muita coisa. Ok? Encontrei que o suíno é pior do que a ureia. Ou que a ureia é melhor que o suíno. B. Só que, vocês sabem dizer se o bovino não, o frango, é diferente do suíno simplesmente olhando aqui? Não. Não, né? Você sabe que o frango não é diferente
adubação com esterco de frango, de aves, não é diferente da ureia. Sabe que a ureia é diferente do suíno, mas você não fez a comparação direta do frango com o suíno, do esterco de frango com o esterco de suíno. Você precisa fazer isso agora. E a diferença é maior do que o delta. A diferença é 1,93, que é maior que o delta. Portanto, o esterco de frango é significativamente diferente do esterco suíno. O esterco de frango era A, o suíno era B. Você precisa fazer alguma coisa para mostrar que eles são diferentes? Tá? Um já era A, o outro já era B. Então, eu já estou dizendo que eles estão em grupos diferentes. Por quê? Já estavam com letras diferentes quando eu comecei a fazer o teste. Aí agora a gente vai para o bovino. A diferença vai descendo, né? Do bovino para o suíno, a diferença é 1,68, que é menor do que o delta. Portanto, o bovino não é diferente do suíno. Só que o bovino é A e o suíno é B. Como é que eu mostro que o bovino não é diferente nem do suíno, nem da ureia? Coloca o quê? Coloco em outro grupo. Como eu coloco em outro grupo? O que tenho aqui é o seguinte. Eu tenho um grupo do A, certo? Ureia, frango, bovino. E tem um grupo do B, que agora tem dois. O grupo do B agora tem dois. Que é o suíno, que já estava, e o bovino, que entrou no grupo agora. Correto? Como é que eu mostro isso? Hã? Não, a gente já calculou que. Vamos lá. Calculei aqui, não foi? O grupo A. Ureia, frango, bovino. A gente já calculou isso. Aí a ureia foi diferente do caprino, do suíno, que diga. Correto? Estou com dois grupos diferentes. Fui checar frango contra suíno. Diferente, dois grupos diferentes. Fui checar bovino contra suíno. E descobri que não são diferentes. Ou seja, esse grupo tem dois tratamentos agora. Como é que eu mostro que tem um tratamento que está nos dois grupos? Valores em uma coluna seguidos por letras idênticas não diferem de si. Não é isso que a gente encontra lá na tabela? Então tem que fazer com que bovino e suíno tenham a mesma letra. Faz sentido? Porque a gente mostra os grupos pela letra no teste de Turing. Até aqui estão seguindo. O bovino é A, o suíno é B. Eu posso colocar a letra A no suíno? Não, porque eu estaria dizendo que ele não é diferente também da ureia e do de aves, que eu já sei que ele é diferente. Então o que é que eu faço? Coloco a letra B no bovino. E o bovino é A, B. Nem é diferente de A, nem é diferente de B. E aí eu continuo testando o bovino. Vou testando até dar diferença. Quando der diferença, eu volto para testar o imediatamente abaixo do que deu diferença. Eu fui testando a ureia, encontrei a diferença no suíno. Aí eu fui testar quem? Aves. Encontrei a diferença no suíno. Baixei uma, bovino, não encontrei a diferença. Vou continuar com o bovino agora. Bovino, caprino. Diferente. O que é que eu faço? O bovino era A, B. Quem é o caprino? Próxima letra do alfabeto, C. E repete o processo.
Eu não estou escutando. Certo? Então, o caprino é C. Eu estava no bovino, vou comparar o suíno com o caprino, não deu diferente. Então, o suíno BC, suíno equino, não diferente. Equino é C. Sem adubo, diferente D. Caprino, sem adubo, diferentes, não preciso dizer nada. Equino, CD. Ok? E, finalmente, nossa tabela e figura. Sempre precisam ser autoexplicativas, eu tenho que saber do que se trata. Fonte de nitrogênio no milho em Netuno em 2500, quais são as variáveis, quais são os tratamentos. Nunca organize os tratamentos em função das médias. Por quê? Porque se você organizar em função das médias, cada tabela e cada figura pode ter uma ordem diferente. Então, o pobre coitado do seu leitor vai ter que sair catando. Nessa tabela é a ordem essa, naquela outra tabela a ordem é aquela. E a sua função na vida não é dificultar a vida do seu leitor, é facilitar a vida do leitor. Certo? Então, você não quer tornar as coisas mais complicadas do que precisam ser por absolutamente nada. Ok, gente? De alguma coisa que faça sentido para você. Pode ser ordem alfabética dos tratamentos, pode ser, nesse caso, o que é que eu fiz? Eu coloquei os 5 estercos, porque o objetivo maior do experimento era o lado esterco, organizados em ordem alfabética, depois a ureia e o sem adubo. Mas você vai colocar uma ordem que faça sentido para você, do ponto de vista dos seus objetivos naquele trabalho. Somente para os estercos. Veja que os 2 tratamentos não esterco não estão em ordem alfabética. Você poderia ter colocado também, seria fácil de entender também, colocar o sem adubo como primeiro. Sem adubo, aí vem os adubos. Você escolhe a ordem. Qual é o único ponto? Essa ordem tem que ser igual em todas as tabelas e figuras que você fizer. Naquele artigo, naquele resumo do congresso, tá? Se você fizer 10 artigos, cada um você pode seguir uma regra diferente. Mas dentro de um você tem que ser consistente. Ok? Apesar da gente ter falado no início em terminar o assunto hoje, não vai dar. Porque tem toda a parte da interpretação, de fazer a análise dos sais e interpretação. Já são 5h20, certo? Então, simplesmente não vai dar tempo de fazer tudo agora, exceto se eu voar. E, olhando o rosto de vocês, faz mais ou menos uns 15 minutos que eu perdi a maioria da turma. Que era por isso que eu estava pensando inicialmente em dividir. Certo? Então, sexta-feira, apesar da intenção inicial ser não ter aula, sexta-feira tem aula para mostrar o resto desse assunto, que é usar os sais para fazer e vocês interpretarem a saída dos sais. Lembrando, eu uso os sais, mas a lógica geral da saída é a mesma em todos os programas. Então, se você aprende a ler a tabela dos sais, você aprende a ler a saída de qualquer programa de análise de dados. Ok? Então, não saiam, tem a chamada. Todo mundo estava já pegando as coisas e se arrumando para os 100 metros rasos.